A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Para os irmãos que não me conhecem, o meu nome é Joel. Eu sou cooperador na Assembleia de Deus, Ministério Jardim Brasil. Congrego na igreja de Cidade Aí Carvalho, que fica na rua Santana do Agreste, no número 32. Sou pastoreado pelo pastor local, o pastor Irismar Farias. Aqui eu presto os meus cultos, faço as minhas orações e sou discipulado. Faço parte do membro desse corpo de Cristo, sou membro nessa igreja. Bom, uma vez mais eu recebi a responsabilidade e também o privilégio de poder trazer uma mensagem para a nossa reflexão. O Senhor me trouxe à memória, me deu a luz da interpretação no livro de 1ª e 2º Reis, que são os livros que relatam as histórias dos reis de Israel. Nós vamos meditar nessa mensagem em duas partes. Primeira parte a gente vai fazer uma introdução e na segunda parte nós vamos entrar no cerne da mensagem. Esse primeiro vídeo fala da primeira parte e nós começamos com um texto que fica em 2 Reis, no capítulo 7, apenas o verso 1 diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Eu já peço para que você abra sua Bíblia no livro das Histórias dos Reis, o primeiro livro, no capítulo 17. Nós vimos aqui uma fala do profeta Eliseu, mas a guisa de introdução, essa primeira parte da mensagem, nós vamos entender quem Eliseu sucedia, quais eram as raízes de Eliseu. E a palavra de Deus diz em 1 Reis 17 assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então aqui é a primeira aparição bíblica do profeta Elias. É interessante que a Bíblia não rotula ele com diversos rótulos, não dá a ele várias características pessoais. A Bíblia apenas diz o seu nome, e o nome da sua cidade. O verso 1 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. E aí ele já se dirige diretamente ao rei. A Bíblia diz que a primeira ação de Elias ainda está nesse versículo, que diz assim: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Era comum ver os profetas dizerem profecias em nome do Senhor, determinar coisas em nome do Senhor. O jargão que nós encontramos diversas vezes na Bíblia é: assim diz o Senhor, ou o Espírito de Deus veio sobre mim. E aí eles falavam algo em nome de Deus. Mas no caso de Elias é um caso peculiar. Ele diz que segundo a sua palavra, não haveria chuva e nem cairia orvalho nos próximos anos sobre Israel. Ele aparece a primeira vez com poucas características pessoais e se dirigindo direto à maior autoridade de Israel, o rei Acabe, e dando a ele uma advertência dizendo que, segundo a palavra dele, não haveria chuva e nem orvalho sobre a terra. O Senhor Deus diz para ele para que ele vá ao ribeiro de Querite, para que ele pudesse ter ali a sua providência de água. A Bíblia diz que os corvos levavam pão e carne para ele, e ele bebia do ribeiro de Querite. Eu quero dar um título para essa primeira parte da mensagem. A gente vai estudar sobre o profeta Elias, ver as suas características, mas, sobretudo, eu vou enfatizar a importância de nós termos Deus na nossa vida. A importância de nós termos a presença de Deus nas nossas vidas. Nós vimos no 17, 1 e 2, é a primeira menção e a profecia que Elias difere. Depois nós vemos a providência de Deus no verso 6, ainda no capítulo 17. Se os irmãos puderem, me acompanhem.
E diz assim: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Aqui nós vemos que Elias era ousado, Elias tinha suas peculiaridades, mas que Deus era com Elias. Esse é o mais importante. E é sobre isso que nós vamos discorrer. Embora ele tivesse acabado de profetizar uma escassez de água em Israel, Deus já dá diretriz para ele, Deus já dá um escape na vida dele e diz: vai ao Querite, que lá não vai te faltar água. E fique tranquilo também, porque eu vou te alimentar. Deus usa o improvável para alimentar Elias. Os corvos lhe trazem pão e carne pela manhã e pão e carne à noite. No decorrer do texto, ainda no capítulo 17, no verso 7, nós vemos que acontece um agravo. Acompanhe comigo. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, ainda que Elias tivesse toda essa autoridade, ainda que Elias tivesse a providência de Deus e o agir de Deus a favor da sua vida, a Bíblia mostra que houve um agravo na vida dele. Nós falamos disso na última mensagem. Ainda que nós sejamos cristãos, é lícito que nós passemos por adversidades. E a adversidade chegou na vida de Elias. A Bíblia diz no verso 8 e 9 sobre uma nova providência de Deus. O texto diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Então o agravo vem, como veio na escassez de água no primeiro momento, quando ele profetiza que não haveria mais chuva. Deus dá o primeiro escape, que é o Querite e os corvos. Agora o ribeiro seca e Deus dá um novo escape para ele. Diz para que ele vá a um determinado lugar em Sidom, atrás de uma mulher viúva em Sarepta, que ela o sustentaria, porque Deus já tinha falado com ela. A continuidade do texto mostra que há uma nova providência de Deus, mas também vem um novo agravo. No verso 12 diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cávacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias chega na cidade, encontra a mulher, pede água. Quando ela vai buscar água para ele, ele a interrompe e diz assim: traz também um bolo para mim. E aí a mulher usa essa fala, ela diz: vive o Senhor teu Deus, Elias, que eu só tenho um pouco de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Eu estou pegando os gravetos aqui, uns cávacos, porque eu não tenho dinheiro para comprar lenha. Eu vou fazer um fogo, preparar um bolo com esse pouco de azeite, esse pouco de farinha, e vou preparar para eu e o meu filho, para que nós comamos e morramos. Ela não tinha mais esperança. Aquele era o último ato dela, porque não havia chuva sobre a terra, havia escassez de alimento. Então, uma nova providência de Deus ocorre. A Bíblia nos diz que a nova providência está no capítulo 13, no verso 13, 14 e no 16, que diz assim: Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disto primeiro para mim um bolo pequeno e traze-no para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. O 16. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Elias. Mais uma vez a gente vê Elias diante de uma adversidade, mas a mão de Deus, a presença de Deus era com ele. E a providência de Deus chega. No momento de escassez, Deus multiplica o pouco azeite que aquela mulher tinha e também a pouca farinha que aquela mulher tinha. Ela abençoou o homem de Deus, logo Deus a abençoou e a prosperidade ou a providência de Deus chegou na vida daquela mulher. A continuidade do texto nos fala sobre um novo agravo.
No verso 17, a palavra de Deus diz assim: E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nem um fôlego ficou nele. A Bíblia diz que, embora não houvesse mais a escassez de alimento, agora o menino adoece, o filho dessa mulher, e ele fica sem fôlego. Em outras palavras, ele morre. Mas uma nova providência de Deus vem sobre a casa dessa viúva. A palavra de Deus diz no 21, no 22 e no 23 sobre essa providência. O 21 diz assim: Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe, e disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então eu enfatizo novamente, irmãos, os agravos vieram sobre a vida de Elias, mas as providências de Deus também vieram. Essa é a importância de nós termos Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus diz no último verso do capítulo 17, então, a mulher já tinha declarado que Elias era um homem de Deus e acreditado que Deus era na vida de Elias, mas só agora ela toma uma posição mais severa. Acompanhe comigo. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela tinha visto o milagre da multiplicação do azeite e da farinha. Ela tinha visto a providência de Deus naquele lugar de uma forma extraordinária em um tempo de escassez. Porém, só quando o filho morre e Elias ressuscita o seu filho, que ela passa a crer que verdadeiramente as palavras de Deus na boca de Elias são verdadeiras e que Elias é um homem da parte de Deus. Muitas vezes nós temos dificuldades de acreditar na palavra de Deus diferida por outras pessoas, mas que nós venhamos dar crédito. Acima de tudo, pedir discernimento a Deus. E em segundo lugar, que nós venhamos dar crédito ao discernir que é Deus quem está falando, ainda que pareça surreal à nossa vista. Mas é assim, o milagre ele é inexplicável. Não se explica como um pouquinho de farinha, um pouco de azeite se multiplicam e duram durante tanto tempo, e como uma pessoa sem fôlego pode tornar a vida. Mas essa é a providência de Deus para aqueles que têm Deus na sua vida. Quando nós entramos no capítulo 18, a palavra de Deus diz de um novo agravo. O verso 1 e o 2 dizem assim: E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Agora nós já estamos 3 anos após o primeiro encontro de Elias com Acabe, quando ele disse que não haveria chuva, nem orvalho cairia sobre a terra, até que ele dissesse que cairia novamente. Então ele cerrou os céus, passaram-se 3 anos, ele teve esse relacionamento com a viúva, ele esteve na casa dela, e agora Deus diz assim, vai e mostra-te a Acabe. E o verso 2 diz que a fome em Samaria era muito grande. Um novo agravo se apresenta dentro desse contexto. Mas também a Bíblia fala sobre a coragem e a confiança desse profeta. Se você acompanhar comigo no capítulo 18, no verso 17, 18 e 19, a palavra de Deus confirma isso e diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e o teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalis. Agora, pois, envia junta a mim todos os de Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Elias agora é enviado a falar novamente com Acabe 3 anos depois. A situação é um novo agravo, há muita fome, 3 anos sem chuva. E quando Acabe encontra Elias, acusa ele de ser o perturbador de Israel.
E aí ele diz: não, eu não sou. É você, o seu pai e a sua casa que receberam outros deuses e não o Deus de Israel. Agora a Bíblia ainda diz no verso 21 que Elias faz uma advertência ao povo. Ele pede para que Acabe junte todos os profetas de Baal, todo o povo e todos os profetas de Azera, no Monte Carmelo. E quando eles chegam lá, o verso 21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. A Bíblia usa um outro termo, irmãos, e no livro de Apocalipse, quando o próprio Cristo, no ato teofânico, fala sobre o que João deveria escrever às igrejas, ele diz que a igreja deve ser quente ou fria, porque se ela for morna, Deus a rejeitará ou a vomitará. Aqui, Elias chama o povo a um concerto e diz assim, se Deus é Deus, segue-o, mas se Baal é Deus, segue-o. E eles ficam no meio termo. Nós precisamos tomar uma decisão, irmãos. Ou nós acreditamos em Deus e servimos Ele piamente e nos esforçamos ao máximo para agradar a Deus, cumprir os seus mandamentos, ou nós não acreditamos em Deus e devemos aproveitar dessa vida. Porque se nós ficarmos no meio termo, Deus nos rejeitará. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos cristãos. Essa é a palavra de Elias ao povo. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao mundo. A palavra de Deus continua, e depois da advertência de Elias ao povo, ele propõe um desafio aos profetas de Baal e de Azera. Verso 23 e 24 diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si dos bezerros, e dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do Senhor vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus dá diretriz a Elias, dá estratégia para ele, para que Deus pudesse se mostrar ao povo. Primeiro ele adverte o povo, para que o povo tomasse uma decisão. E logo em seguida, ainda dentro daquele contexto, no Monte Carmelo, ele e os 800 profetas adversários, ele coloca um desafio. Nós vamos pegar 2 bezerros, vocês podem escolher o de vocês primeiro. Nós vamos colocar sobre a lenha e vamos orar ao nosso Deus. O Deus que responder com fogo, esse será Deus sobre Israel. E aí nós teremos certeza, se Deus de Israel é Deus, Jeová, ou se Baal é Deus. E o povo concordou com aquela palavra. Mais uma vez, nós vemos a ousadia e intrepidez na vida do homem de Deus. É necessário que você, mulher de Deus, que nós, homens de Deus, tenhamos essa altivez, não de soberba, mas de confiança, crendo que se Deus nos enviou, se Deus nos mandou, Ele se responsabiliza por nós. Uma vez que Elias estava ali em um número muito menor, mas ele não titubeou, ele não vacilou, ele não teve dúvida de que Deus era com ele, de que Deus era na vida dele. A continuidade ainda fala sobre a autoridade dele no verso 27. É um tanto quanto cômico, é bíblico, é um pouco cômico, mas é um relato histórico bíblico. Acompanhe comigo. Diz assim: e sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Então Elias zomba, irmãos, dos 850. A Bíblia diz que nesse estado do meio-dia já, depois de horas clamando ao Deus deles, a Baal, eles não viam uma resposta e eles começaram a se autoflagelar. Eles se cortavam. E aí Elias vê o desespero deles
e zomba deles. Diz assim, ó, grita um pouquinho mais alto, talvez ele não esteja ouvindo, afinal de contas ele é Deus. Ou talvez ele tenha planejado uma viagem. Clama um pouquinho mais, grita um pouquinho mais, ele pode estar dormindo e se vocês gritarem ele pode acordar. Elias zomba dos adversários. A Bíblia ainda nos diz, irmãos, que do verso 36 ao 39, no verso 30 é muito importante, antes do 33 e 39, Elias faz algo crucial. E aqui eu queria abrir uma parêntese para as nossas vidas. Vamos ler. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Todos nós, irmãos, sabemos que o altar é um lugar de sacrifício. E todos nós devemos ter, se não temos, devemos ter um altar a Deus. No seu lar, no seu local de trabalho, se possível, no seu lugar de convívio social, ter um altar a Deus, sacrifique ao Senhor suas orações, os seus louvores. Se você não tem esse hábito, fica o conselho, tenha um altar. E se você já teve um altar diante de Deus e esse altar está quebrado, Elias nos dá um lindo exemplo. Antes de sacrificar, ele pega 12 pedras, segundo as tribos de Israel, ele reedifica o altar, ele conserta o altar que estava quebrado, para que então ele possa sacrificar. Se o meu altar, Joel, estiver quebrado, eu preciso primeiro identificar aonde eu estou errando, o que eu preciso melhorar, consertar os meus erros, melhorar a minha vida espiritual, para depois sacrificar a Deus. Então que nós possamos fazer essa autorreflexão, que nós possamos nos examinar e possamos ver aonde nós podemos melhorar como cristãos, como nós podemos melhorar o nosso culto, a nossa adoração, as nossas orações, o nosso testemunho como um todo, que nós possamos verdadeiramente ser sal e luz, que nós possamos estar em obediência, para que quando nós clamarmos ao Senhor, que Ele nos responda. Após Deus receber o sacrifício de Elias, a Bíblia diz que vem uma nova providência de Deus. A Bíblia diz que agora Elias vai profetizar o retorno da chuva. No verso 41 diz assim: Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. A Bíblia vai dizer no verso 42 que Elias sobe ao cume do Monte Carmelo. Ele coloca a cabeça entre as pernas e começa a clamar ao Senhor. E ele dá uma instrução ao seu moço, vá à banda do mar e olhe. Aí o garoto vai, olha e volta e diz assim, ó Senhor, eu não vi nada. E Elias diz, eu vou orar aqui 7 vezes você irá lá e vai olhar para a banda do mar. E aí você me diz o que você vê. A Bíblia diz que na 7ª vez, o menino vê uma nuvem pequena, do tamanho de uma mão de um homem. E Elias pede para que ele vá até Acabe e diga para que Acabe desça, porque vai chover. A gente consegue ver isso no verso 45, que diz assim, que diz assim: E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, a qual cingiu os seus lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Uma vez que Elias vê Deus responder o seu sacrifício com fogo, e fica notório a todo Israel que Deus, Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era Deus sobre Israel, agora Elias dá um conselho a Acabe, dizendo a respeito da chuva, que há 3 anos e 6 meses não caía sobre a terra, que ela tornaria a cair. No verso 41 diz assim: Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. A Bíblia diz que logo em seguida Elias sobe com o seu moço ao cume do Carmelo, e estando no cume do Carmelo ele coloca a cabeça entre as pernas, e ele ora ao Senhor por 7 vezes, e pede que por 7 vezes o seu moço olhe para a banda do mar. Da 7ª vez ele vê uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. E aí Elias pede para que o moço vá a Acabe e diga, desce Acabe, porque senão você vai ficar preso aqui, porque haverá chuva. O verso 45 nos mostra que a chuva veio. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram
com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Então, uma vez mais, nós vemos a diferença, irmãos, na vida do homem que tem a presença de Deus. A Bíblia ainda, no início do 19, vai nos falar agora sobre algo muito importante, que muitas vezes é mistificado na igreja protestante, na neoprotestante também, na neopentecostal. Nós achamos que porque somos cristãos, nós não vamos passar por adversidade. Mas diante desse homem cheio de autoridade, de poder de Deus na vida dele, no capítulo 19, nós vemos no verso 4 a sua fragilidade, a sua humanidade. Diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu no seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Quando Jezabel, a mulher de Acabe, fica sabendo que ele matou os profetas de Azera e de Baal, ela diz que faria o mesmo com ele. Então ele sente medo e foge. E debaixo de um zimbro, depois do caminho de um dia, ele pede a Deus a morte, porque ele não se sente digno de permanecer. Depois de toda aquela perseguição, ele se sente frágil, ele se sente pequeno e ele pede a morte. É lícito que nós passemos por adversidades. Embora sejamos usados por Deus pelas suas misericórdias, embora estejamos na presença do Senhor e a presença do Senhor esteja em nós, nós continuamos sendo humanos. Nós não podemos mistificar isso. Nós não podemos dizer que o crente sempre vai vencer, ele sempre vai estar para cima. Isso é se auto-enganar. Nós precisamos entender que nós temos sim dificuldades, nós temos sim limitações e que Deus nos usa dentro dessas limitações, e isso é um milagre, é uma bênção. Mas nós não podemos ignorar isso. Nós vemos um profeta de alto escalão, respeitado até hoje entre os profetas, sentindo medo, sentindo a sua fragilidade humana, superar a sua coragem e a sua fé em Deus. Isso é lícito que aconteça. O verso 19 ainda diz que nesse momento de fragilidade, isso é muito importante, Deus não o abandonou. E nós vamos discorrer sobre isso. O verso 5 e 6 diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Na sua fragilidade, Deus não o abandonou. Na minha e na sua fragilidade, que nós tenhamos isso conosco, Deus não vai nos abandonar. Muitas vezes nós somos infiéis, mas Deus todavia permanece fiel. Nós fraquejamos, nós erramos, nós nos voltamos contra Deus, mas Deus todavia cuida de nós. Isaías diz que num determinado momento Deus vem sobre ele pelo Espírito Santo e ele diz as seguintes palavras a Israel: porventura pode uma mãe que amamenta o filho do seu ventre esquecer-se dele? E aí ele mesmo responde com altivez o que Israel precisava ouvir naquele momento: eu todavia não me esquecerei de ti, eu os tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Então talvez eu te abandone, irmão, talvez as pessoas que estão ao seu redor elas se esqueçam de você por algum motivo, mas Deus todavia estará com você. No seu melhor momento, Deus estará com você. E no seu pior momento, Deus estará com você. A Bíblia diz no verso 7 que Deus insiste em Elias, porque ele come e volta a dormir. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Talvez as adversidades tenham te feito cansar, as lutas, as batalhas, mas nesta manhã, por intermédio dessa palavra e à luz da revelação, eu posso te dizer que Deus está nos incentivando a continuar. Talvez você esteja frágil, cansado e possa até pensar que é o fim, mas não. Deus está te dizendo que o caminho ainda é muito comprido, que você deve se alimentar de Deus, se fortificar em Deus e continuar essa jornada em nome de Jesus Cristo. Deus conta contigo, irmão. A palavra de Deus na sequência diz, e nós já caminhamos para o final, diz que há um novo desânimo. Deus o alimenta, ele dorme.
Deus o alimenta uma segunda vez, ele anda 40 dias, e aí a Bíblia diz no verso 9, a parte A assim: e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. Elias fica debaixo do zimbro, Deus o alimenta. Elias dorme, Deus o desperta de novo e o encoraja e o alimenta. Ele anda 40 dias e se esconde de novo, irmãos. Mas aí Deus se apresenta novamente a ele. Deus insiste, Deus persiste nos nossos ministérios, nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer dessa persistência no verso 9, na parte B, diz assim: e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Logo em seguida o Senhor o convida para que ele saia da caverna, e o Senhor se mostra num vento muito forte, o Senhor se mostra num terremoto, o Senhor se mostra no fogo ali, e depois vem uma voz mansa e suave. E Elias cobre o seu rosto com um pano e sai para fora, e a voz do Senhor estava naquela voz suave. A presença do Senhor estava naquela voz suave. Então nós entendemos aí, irmãos, que até então Deus tinha se mostrado com fogo, com escassez, com poder e uma intrepidez. Mas agora Deus se mostra a Elias de uma forma mansa, de uma forma tranquila. Deus não tem uma forma, Deus tem formas de agir em nossas vidas. Talvez Deus age de uma forma na minha vida, e de outra forma na sua vida, e de uma terceira forma na vida dos nossos irmãos. A Bíblia diz em Lucas 1,37 que nada é impossível para Deus. Deus pode se mostrar no fogo, no vento, Deus pode se mostrar em uma situação muito séria, de muito poder e autoridade, como Deus pode se mostrar de uma forma suave a nós. Basta que nós, e o mais importante é que nós estejamos sensíveis à voz de Deus. A Bíblia diz que Deus se mostra a Elias, do 11 ao 13, diz assim: e ele lhe disse: sai para fora e põe-te em pé perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Deus faz a mesma pergunta, Deus persiste em Elias. Tudo que eu relatei para os irmãos, eu li agora para dar ênfase bíblica. Então Deus persiste em nós, irmãos, da forma que Ele preferir, da forma que Ele achar melhor. Mas Deus se mostra a nós, basta que nós estejamos sensíveis a Deus. E por fim, irmãos, Deus prediz a continuidade do ministério de Elias. Do 15 ao 18 diz assim: e o Senhor disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Moola, ungirás, profeta, em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então Deus prediz, Deus dá ânimo para ele, uma vez debaixo do zimbro, duas vezes quando ele volta ao zimbro, a terceira vez quando ele entra na caverna, e aí quando ele se coloca de pé diante de Deus, Deus mostra a continuidade do seu ministério, e diz que ele ungiria reis sobre Israel, sobre a Síria e o seu sucessor. E aqui nós encerramos a primeira parte no verso 19, quando ele diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate. Então aqui nós encerramos essa primeira parte, irmãos. Eu espero que Deus tenha falado com você de alguma forma no meio desses versos que nós lemos e dessas conjecturas que nós fizemos. Mas que nós possamos levar como cerne dessa primeira parte 3 pontos importantes.
que nós tenhamos Deus na nossa vida, como Elias teve. Segundo ponto, que nós não deixemos que os agravos nos parem. Elias passou por diversas adversidades, diversos agravos, mas em momento nenhum ele parou. E quando ele quis parar, Deus o incentivou a continuar. Então prossiga no seu ministério. Haverão pedras, haverão perseguições, haverão dificuldades, mas de todas elas o Senhor te livrará. E ainda que Ele não te livre, a nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa é no céu. Esse corpo ficará aqui, onde a traça e a ferrugem corrói. Essa matéria ficará aqui. Nós seremos transformados ao toque da trombeta em corpos gloriosos e prestaremos conta de tudo que fizemos diante de Deus. E que naquele dia, oxalá, Deus queira, que nós possamos ouvir: fiel foste no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A última ênfase é que diante dos grandes desafios, que nós sejamos ousados, porque Deus é conosco. Creia que Deus é na sua vida, Deus é comigo, Deus é com você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vosco. Amém. Chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover. Abra as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover. Vai chover. Abra as comportas dos céus. Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então pede, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover. Deixa eu concentrar. Esse negócio de contar que é engraçado. Mas vamos lá. 1, 2, 3. A quem Eliseu sucedeu? Concentra, Joel, concentra. Vai, agora vai. Essa é a diferença, essa é a diferença. Meu Deus!